Olá, galerinha! Estamos de volta com mais uma aula de Sociologia. Meu nome é Charlene e espero contribuir com os estudos de vocês. Já deu para perceber qual é o tema da aula de hoje? Família. Bom, esse tema aparentemente muito simples, ele, como é carregado das nossas experiências, das nossas impressões e do senso comum, ele pode confundir um pouco a gente. E é por isso que já no início dessa aula eu faço um convite a vocês a trabalhar essa visão sociológica, esse olhar sociológico. E para a gente começar trabalhando esse olhar sociológico, é necessário que a gente desnaturalize a ideia de família, desnaturalizar, né? E comece a olhar a família enquanto um fenômeno social. Quando eu falo de ser um fenômeno social, é porque as famílias, elas são uma construção histórica, né? E por isso mesmo, enquanto fenômeno social, ela assumiu diversas, digamos assim, caracterizações ao longo da história, né? A partir da cultura que ela vai se estabelecer. Então, cada cultura, cada época, né? Cada povo, ele tem um conceito específico de família, tá? E aí, vocês poderiam perguntar, professora, mas família não é aquela ideia de que tem papai, mamãe, filhinhos? Não. Esse é um modelo de família, que especificamente nós chamamos de família nuclear. Quando vocês quiserem se lembrar disso, desse conceito de família nuclear, né, desse modelo de família, vocês lembrem daquela música de Luan Santana. Que música? Bom, gente, vocês já sabem que família nuclear é aquela família, né, que, digamos assim, tem uma herança tradicional mais forte. Mas, professora, então, se isso é só um modelo de família, então o que é família propriamente? Qual é o conceito de família? A instituição familiar, gente, ela, na verdade, é um conjunto de pessoas que se relacionam, que possuem laços de afetividade, tá? Então, esses laços de afetividade podem ser dados pelo casamento ou não, pela filiação ou não, mas não tem uma relação direta, né, com essa relação de filiação ou de casamento, tá? Normalmente o que aproxima, o que deixa essas pessoas unidas são os laços de parentesco. Mas, assim, não existe só isso como um critério para definir o que é família. Na verdade, os vínculos de afinidade, né, de interesses entre as pessoas é o que torna a família família. Então, já deu para perceber que nós temos muitos modelos de família, não existe só um modelo de família. E ao longo da história, inclusive do nosso país, nós tivemos diversos modelos de família. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só nessa época, só na contemporaneidade, não. Eu estou me referindo à história como um todo, né? Os diversos modelos de família que nós já visualizamos ao longo da história. E aí é importante destacar que a família que vocês talvez imaginam, que eu falei para vocês que tem o nome de família nuclear, ela, digamos assim, ela tem um peso mais forte na história, porque esse foi o modelo ou a concepção hegemônica durante mais de 2 séculos aqui no nosso Brasil. Então, é a ideia que persistiu nos últimos tempos. É por isso que a gente tem essa imagem, né? Tem essa ideia no imaginário, tá? E aí, nos dias de hoje, porém, né, o Estado ele reconhece vários outros modelos de família. Desde 2003, por exemplo, né, o Código Civil Brasileiro já reconhece outras modalidades de família e coloca como critério definidor a questão dos laços, né, de afetividade entre elas. Então, quando eu falo de outras modalidades de família, eu estou falando de famílias, por exemplo, homoafetivas, tá? De relações entre pessoas homossexuais, por exemplo, tá? Inclusive, essas famílias homoafetivas têm direitos, né, e tal, a partir de 2011, se não me engano, quando o STF reconheceu a união, né, entre casais homoafetivos e mais tarde, em 2013, né, que os cartórios pudessem efetivar esses tipos de relações. Então, nós estamos falando sobre isso,
tá? E nós estamos falando que são casais que podem adotar crianças, inclusive, tá? Então, são outros formatos de família que não aquele tradicional, em que tem um casal hétero, papai e mamãe e tal, né? E aí é importante também a gente salientar que, além disso, tem vários outros modelos de família que a gente vai trabalhar ao longo da aula de hoje, certo? Estou só caracterizando um dos. E aí, já que eu falei em parentesco para vocês, parentesco, quando a gente imagina, a gente pensa só também em laços consanguíneos, né? Mas, segundo o antropólogo Levi-Strauss, normalmente também não é só os laços consanguíneos que definem a questão do parentesco, tá? O parentesco é o que vai classificar a vida social, né? Eles normalmente têm uma rede, né, de relações muito complexas que extrapolam a questão biológica. E é claro que para a nossa sociedade isso é o mais comum, a gente pensa de laços de sangue, né? Mas normalmente às vezes a gente nem define isso, né? Quando eu falo de rede complexa é porque muitas vezes tem tantos nomes para a gente definir cada membro de uma família, tio, tia, tia-avó, avô, tataravó, né? Primo de segundo grau, é tanta gente, é uma rede complexa. Não só na nossa sociedade, mas em outras sociedades. E muitas vezes essas relações de parentesco, elas carregam consigo também outros tipos de relação, como relação de dominação, de subordinação, né? Relações de poder. Quando eu falo relações de poder, é porque, por exemplo, a autoridade exercida pelos pais, por exemplo, junto aos seus filhos, é uma relação de poder. Tá? É claro que a gente pode justificar essas relações de poder, até porque quando a gente imagina uma família, a gente pensa em que os mais velhos, eles estabelecem cuidado com os mais novos e tal. Normalmente é esse tipo de prática, né, que é recorrente entre as famílias. Mas independente das justificações, das justificativas, os pais, eles exercem um poder sobre seus filhos, né? Eles têm um poder sobre os seus filhos. E aí, você, sei lá, diz que vai para uma festa, né? Pai, eu quero ir para tal festa. Não, você não vai. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você não sairá na madrugada para beber e tal, etc. Então, estou dando só um exemplo, né, de como essas relações de poder elas se estabelecem. Mas não só, né, entre pais e filhos, as relações de poder também existem entre marido e mulher, né? Muitas vezes reflexo das relações de gênero, né, desiguais que já existem socialmente. E a família acaba por referendar essa desigualdade e essas relações de poder dentro da esfera doméstica, tá? Detalhe, eu falei dentro da esfera doméstica, mas para a gente definir família, não precisa necessariamente que as pessoas estejam coabitando o mesmo espaço, não, viu? Tô só destacando isso. Então, cuidado quando a gente for, sei lá, escrever sobre isso, por exemplo, numa redação, que podemos cometer algumas falhas. E aí, já que eu tinha falado para vocês sobre o que é parentesco, eu vou trazer também uma outra ideia da importância de nós estudarmos família, tá? Para o sociólogo Durkheim, né, um dos sociólogos clássicos da sociologia, a família é uma instituição social. Quando eu falo que ela é uma instituição social, é que ela é um espaço de socialização onde se reproduz normas, valores, regras e tudo mais. Na verdade, definem, né, esses espaços, definem regras para as pessoas e que também colaboram na perpetuação da própria instituição familiar. Então, quando eu penso assim, que quando você é criado, os pais querem que quando você cresça, que você se case, né? Por exemplo, principalmente para uma menina, é inimaginável pensar que ela não vá se casar. E pior, né? Que vá se casar e escolha não ter filhos, né? Então, veja, essas regras, né, sempre são perpassadas, perpetuadas dentro da família. Então, você se casa e depois, logo depois de se casar, já estão cobrando filho. E aí, quando é que vão ter um filho? Não é assim que fazem, né? Então, são regras, são valores que também colaboram para a perpetuação da própria instituição familiar. Lembrando que a instituição social família é um dos nossos primeiros espaços de socialização,
quando eu falo que é um dos nossos primeiros espaços de socialização, é que a criança mantém primeiro contato com a família, né? É na família que ela aprende as primeiras regras, os primeiros valores. Quando eu falo valores, é sobre o que que é certo, sobre o que que é errado, né? O que que deve, o que que não deve fazer. É na família que se perpetua as tradições, os costumes e todo o resto. Então, a gente pode, inclusive, caracterizar a família como conservadora. Por que que ela é uma instituição conservadora? Porque ela serve para preservar e também reverenciar as tradições, né? Ela acaba por perpetuar as tradições, ou seja, um modelo clássico que já foi também implementado em outras épocas e que deu certo, ou seja, né, que acabou se arraigando socialmente. Então, a gente pode perpetuar por meio da família e a gente pode classificar a família enquanto conservadora também, certo? É, Sobre essas questões também, já que eu falei para vocês que as famílias elas assumiram diversas caracterizações, né, ao longo da história, inclusive da história do nosso país, já que eu falei que família ele é um conceito dinâmico, eu vou falar um pouco sobre a história da família no Brasil, certo? Para a gente entender, inclusive, as próprias configurações da família nos dias de hoje. E aí, quando a gente fala sobre a história no Brasil, né, o primeiro modelo de família que vai se arraigar, que vai se firmar aqui no Brasil, é o que a gente chama de família patriarcal, certo? Essa família patriarcal, ela teve desdobramentos que a gente pode visualizar, inclusive, até os dias de hoje. Mas o que que era a família patriarcal? Eu acho que o nome já dá uma ideia, né? É um modelo de família que veio com os colonizadores portugueses, tá, aqui para o Brasil, e que essa elite implantou essa chamada família patriarcal. E aí, essa família, ela tinha o poder centrado, né, a autoridade centrada no patriarca. Quem era o patriarca? Era o dono das terras, né? Era o colonizador que veio para cá, etc. E aí, esse patriarca, na verdade, que concentrava a autoridade, né? Ele só perpassava essa autoridade para o seu filho, homem. Então, quando a gente fala de sociedade patriarcal, nós estamos se referindo a um modelo de sociedade e a um modelo de família em que o poder está centrado no homem e que as relações, por exemplo, dentro da família, né, são relações de opressão, né, em que o homem oprime a mulher, submete a mulher ao seu poder, certo? E aí, por exemplo, esse modelo de família vai se perpetuar mais ou menos aqui até o início do período republicano, tá? E normalmente essas famílias eram famílias numerosas, e não só as pessoas que viviam dentro da casa que tinham que obedecer ao patriarca, né? As pessoas também voltam, os escravos, né? Os trabalhadores ali no entorno daquela propriedade, por exemplo, tinham que se submeter às ordens do patriarca. E aí, o patriarca ele intervia na vida das pessoas. A mulher, por exemplo, nesse momento, nessa fase, ela não tinha o direito de sair, por exemplo, para a esfera pública, publicamente falando, ela tinha que ficar restrita à esfera privada, né? Mal poderia sair para a varanda e tal, né? A não ser acompanhada. A filha, a mulher, não poderia escolher o casamento, por exemplo. Os casamentos, eles eram realizados por meio de grandes acordos entre as famílias para que o patrimônio dessa família ela não se dividisse. Então, os patriarcas negociavam com quem a filha ia casar. E os filhos, que ainda não eram a autoridade, digamos assim, eles eram homens, mas ainda não eram a autoridade. Os filhos, eles não tinham o direito de escolher, por exemplo, a sua profissão. Então, na verdade, esse patriarca, ele exercia o controle sobre tudo ali, né, ao seu redor. Diga-se de passagem, essa relação de dominação que existia do homem para com a mulher, né, essa subordinação de gênero, ela tinha respaldo na legislação, no Estado brasileiro da época,
tá? Então, esse formato de família, esse modelo de família, ele era um modelo hegemônico, dominante daquele momento. Mas não quer dizer, por exemplo, que não existisse outros tipos de família. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos escravos, né, que vieram para cá, que foram, né, trazidos para cá, foram traficados para cá, os escravos, eles tinham famílias, muitas vezes na África, e aí eram apartados de sua família, eram separados aqui no Brasil, ou a família ficava lá, né? Eles eram apartados de sua família, então eles perdiam muitas vezes aquele vínculo. E como eles moravam também na senzala, então que era um ambiente mais coletivo, eles não tinham, né, direito a uma privacidade, né, a ter relações e etc, né? Às vezes tem que ter na frente de todo mundo, essas coisas. Então, o formato de família dos escravos daquele momento, né, era um formato diferenciado do modelo patriarcal, por exemplo. Então, não existia só o modelo patriarcal. O modelo patriarcal era o modelo hegemônico, o modelo dominante, mas não era o único modelo. E aí, diga-se de passagem, né, é importante também destacar que o Estado legitimava esse modelo de família e tinha outro aspecto também. Muitas vezes, o patriarca, ele estabelecia relações sexuais, consentidas ou não, com escravas e indígenas, escravas negras, africanas e indígenas, e os filhos que eram frutos dessa relação de estupro ou não, não eram reconhecidos pelo Estado, ou seja, não eram filhos do patriarca propriamente. Então, só para a gente entender o contexto, né, o peso que era esse modelo de família patriarcal. E apesar da gente se referir a esse modelo no passado, a gente ainda tem uma herança muito forte desse modelo familiar aqui no Brasil, tá? E ainda, de certa forma, ainda tem gente que defende e busca resgatar esse modelo de família. As gerações mais recentes, talvez não. A minha geração falava, né, desse modelo de família, por exemplo, de forma saudosa. Quando eu falo minha geração, eu tô falando dos meus pais, né? Ah, porque na minha época bastava se olhar para o filho que ele já obedecia. Então, né, aquela coisa do medo e tudo mais, que era típico, né, de uma família, de um modelo de família patriarcal, certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como se configurou isso, mas que não existe só esse tipo de modelo, tá? E que essas relações, elas passaram por mudanças ao longo da história. Eu falei que esse modelo de família patriarcal durou mais ou menos até o início do período republicano, porque também a gente já percebe novas configurações, novos rearranjos na família a partir daí, tá? Já com o processo de abolição da escravatura e o estímulo da vinda de imigrantes para cá, para o Brasil, a gente vê que o modelo de família sofreu a influência, né, desses imigrantes vindos para cá. Não eram só imigrantes europeus, também tivemos imigrantes japoneses que vieram para cá. E quando eles habitavam, né, quando eles ficavam na zona rural, normalmente toda a família, os filhos, participavam, né, do trabalho na lavoura. E aí, vejam só, o diagnóstico, né? Normalmente se tinham famílias numerosas, porque os próprios filhos, né, eles ajudavam na produção, né, com a lavoura e ajudavam na reprodução da vida. Estou falando com os cuidados dentro de casa, né? Já desde esse momento. Isso, e depois só vai se intensificar ainda mais, tá? Então, por exemplo, quando o espaço rural passou por modificações, por modernização, né, por um processo de maquinização e, ao mesmo tempo, os centros urbanos começou um processo de industrialização mais forte, houve a migração dessas famílias para os centros urbanos, só que aí também há uma mudança, né, há uma reconfiguração do modelo familiar a partir de então, né? Antes se precisava, por exemplo, de muitos filhos, né, para poder trabalhar na lavoura. Agora não era tão bom ter muito filho porque não tinha espaço, as moradias não tinham espaço, né? E aí quanto mais filho era mais boca para comer.
E aí também, como é que existia o processo aí de educação, já que normalmente, quando fala educação é porque, né, a socialização, a educação, a transmissão de valores se dá dentro da família. E aí como é que as pessoas iam ser criadas, né, as crianças, sendo que muitas vezes a mulher, né, tinha começado a trabalhar na indústria, porque o salário era pouco, tinha que também começar a trabalhar. É, os filhos também, né, tinham que trabalhar. Então, como é que se dava isso? Então, normalmente era assim, né? Os mais velhos trabalhavam nas fábricas, os maiorizinhos intermediários cuidavam dos mais novos, ou essas crianças ficavam em casa sozinhas, ou eram cuidadas por uma vizinha, né? Ou às vezes iam para creches, né? Quando tinham a oportunidade de ir para uma creche. Então, as famílias começam a ganhar uma outra dinâmica. Inclusive, a partir desse momento de inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Quando eu falo mercado de trabalho na esfera pública, porque a mulher já trabalhava antes, né? Os trabalhos de cuidado, o trabalho doméstico é um trabalho, sim, né? Mas quando ela começa a ir para aí, as relações dentro dos lares também começam a modificar-se, tá? Então é importante destacar isso, né? Essas mudanças na esfera econômica tiveram impactos, né, para a família, de forma geral, certo? Então, por isso a gente pode também dizer que a família, né, que as famílias são unidades de reprodução social, porque é por meio da família que é que as pessoas se reproduzem, que se cuidam, que educam, né, etc. Então, gente, já que eu falei que houveram essas mudanças, então vocês já perceberam que as famílias começam a entrar por um processo de transição, certo? Então, essas mudanças na família, elas começam a ficar mais evidentes a partir do início do século XX, certo? A partir dessa revolução industrial, quando eu falo assim, revolução industrial, aqui no Brasil também, no mundo, que vai trazer a distinção entre o que é a casa e o que é o trabalho, né? Porque antes essas coisas estavam meio que juntas, né? O trabalho nas lavouras e etc, estava tudo meio misturado. Aí também as taxas de natalidade, de mortalidade também se alteraram a partir daí, né? A mobilidade das populações também se alteraram. E aí também as relações tradicionais nas elites começam a modificar, né? Essa coisa do que é papel da mulher, do que é papel de homem, começa a se alterar a partir daí. Lembrando que essas ideias do que é papel de mulher e o papel de homem não tem nenhum fundamento biológico, tá? E isso é fruto de construção social. A gente vai aprofundar isso numa próxima aula, mas já que a gente está falando de família, né? A família determina o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher, né? Que, por exemplo, atividade doméstica é trabalho de mulher, o trabalho fora de casa é trabalho de homem, ou sei lá. Essas questões, os trabalhos de cuidado são trabalhos de mulheres, né? Tudo isso é um reflexo das relações desiguais de gênero que se firmaram dentro da sociedade, certo? E aí a gente vai aprofundar isso numa próxima aula, porque senão eu posso perder aqui o tom. Mas a gente vai ter que comentar isso aqui rapidamente quando a gente fala sobre família. Então, a gente já começa a observar algumas mudanças a partir daí. Então, o número dos componentes da família começam a diminuir, né? E hoje a gente percebe uma série de rearranjos familiares, que fogem àquela coisa do papai, mamãe e filhinhos, né? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Então, a gente pensa que hoje em dia tem familiares que vivem só com um parente, né, que são as chamadas famílias monoparentais. Existem casais que moram separados, por exemplo, tá, que não moram na mesma casa, né? Existem uniões consensuais, né, mas que não passam por meio de casamento no civil, na igreja, nem nada do tipo. E é crescente o número de famílias chefiadas por mulheres. Vejam, gente, eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque
O Estado, né, por meio das leis, ele está aí para regular as relações que já existem, tá? E não é de hoje, por exemplo, que vários homens abortam, digamos assim, porque negam, né, a questão de serem pais, né, e acabam, né, indo embora. E aí é crescente o número de famílias que são chefiadas por mulheres. O Estado, ele vai fazer o quê? Ele vai apenas regulamentar o que já existe. Não é que foi o Estado que inventou. Quando a legislação também coloca lá, né, de tentar entender essas novas relações, ou de tentar regular essas novas relações, é porque essas relações já existem, não foi o Estado que criou. Então, quantas crianças, quantos de vocês, inclusive, não sabem que, ou não tem sequer o nome do pai no registro, na certidão de nascimento, perdão. Quantas crianças não foram registradas pelos seus pais? Então, isso é uma coisa que tem milhões de pessoas no Brasil. Então, o Estado vai apenas fazer o quê? Regular esse tipo de relação. E aí vai chamar de família monoparental, família com mães solos, né? Porque não é mãe solteira, porque solteira é um estado civil, né? Aí a gente chama de mães solos, viu, gente? Mãe solteira é um termo antigo, ninguém fala mais não. E aí eu gostaria de destacar aqui para vocês que o movimento feminista, ou melhor, o movimento de mulheres, foi importante para impulsionar mudanças, né, dentro das famílias, no sentido de superação das relações patriarcais que persistem dentro dos lares, né? Então eu estou falando, por exemplo, alunas devem saber do que eu estou me referindo. Quantas vezes a gente que quer brincar, né, enquanto criança, mas não pode porque a mamãe quer que você vai lavar os pratos. Mas isso também não se dá com os meninos. Então, veja, a família é um espaço, né, que de perpetuação muitas vezes dos valores machistas que oprimem as mulheres, que colocam as relações desiguais. E aí os movimentos de mulheres foram importantes para protagonizar, para lutar por uma transformação dentro das famílias, tá? Então, por isso, hoje em dia, a gente já vê novas formatações em que pais colaboram de forma mais ativa na criação das crianças. Por isso que a gente vê histórias de guarda compartilhada, por isso que a gente vê homens participando mais das atividades domésticas, mas isso não nos impede de dizer que a realidade ainda é muito opressora para esses novos formatos de família, tá? Vejam só que muitas vezes quando o cara contribui dentro das tarefas domésticas, na melhor das hipóteses, a gente diz que ele ajuda. Quando fala que ajuda, é como se você dissesse que a responsabilidade das tarefas domésticas é das mulheres, não é? E não é, não tem nada dizendo isso, né? Não existe nada dizendo isso. Isso é uma construção social, isso é fruto da cultura, né? E isso precisa ser transformado. Então, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer, né? Que essas relações elas são desiguais, né? E que se reproduzem ainda dentro das famílias. Então, já há uma mudança, mas a mudança ainda é muito pouca. Se a gente observar os dados, as mulheres trabalham bem mais do que os homens no trabalho doméstico. Isso basta vocês pegarem quaisquer dados, dados da OIT, dados do IBGE, dados, né? Então, esses dados são importantes para a gente tentar entender essas diferenças dentro da esfera doméstica, certo? E aí, gente, só para a gente concluir, né, esse assunto, já para o vídeo não ficar muito grande, mas eu acho que é importante vocês observarem, né, a dimensão sociohistórica das famílias. E aí, isso implica em compreender que não existe mais só um modelo de família, que isso já é reconhecido, inclusive, por lei. Então, vamos ter cuidado, por exemplo, né, para a gente não marcar uma questão dessa equivocada no Enem, por exemplo, numa redação, escrever algo equivocado, tá? E aí, demonstrar que já existem essas novas concepções que estão pautadas na questão da afetividade e também isso não impede, né, da gente reconhecer que
apesar de existirem diversas famílias, ainda existe um preconceito muito grande para formatos que não são os tradicionais, certo? E aí, por exemplo, eu vou terminar essa aula falando de um caso específico que aconteceu, ou que veio à tona essa semana, que foi o caso de um assassinato do marido, né, de uma evangélica que é deputada, chamada Flor de Lis. Flor de Lis, ela casou, veja só, né? Primeiro ela tinha filhos, filhos biológicos. Na década de 90, ela adotou cinco pessoas, não sei qual a idade. Dessas 5 pessoas, mais tarde ela vai adotar mais 50, tá? Dessas 50 depois, um dos primeiros filhos dela vai namorar com outra filha adotada. Um dos primeiros adotados vai namorar com outra adotada. E depois vai terminar com ela e vai casar-se com ela, que foi mãe adotiva. Ela pregava, né? Pelo menos quando a gente vê os discursos dela na igreja, contra a homossexual, que disse que preferia ser presa, mas dizer que isso é coisa de Deus, que isso não era coisa de Deus, né? Pregava que contra o aborto, isso aí é uma outra discussão que a gente não vai tratar aqui. Pregava contra várias coisas que fossem além do que fosse natural, que fosse de família, já que ela imagina a família como algo natural. E aí, vejam só, ela estava com problemas, provavelmente no casamento, e esses problemas envolviam questões econômicas, né? Mas aí eu também não vou entrar nessa questão, mas ela poderia se divorciar. Mas, pelo menos as falas que ela tinha, né, que inclusive são indícios, né, da acusação contra ela. Ela diz que o divórcio não é aceito dentro da comunidade evangélica e logo que ela nunca iria se divorciar. E o que ela faz? Ela se junta com os filhos dela e combina de matar o marido. Vejam, esse é o modelo da família tradicional brasileira, né? Estou falando isso porque ela é uma grande propagadora de um modelo de família fechadinho e tal, etc. Mas vejam só o quão contraditório e que acabou se revelando quem propaga esse tipo de modelo de família, não é? Eu estou só fazendo uma referência a isso para a gente tentar trabalhar as intolerâncias sociais, né? Trabalhar no sentido da gente tolerar, né? A gente pode escolher as coisas para a gente, mas a gente não pode escolher para os outros. E a gente trabalhar mais a tolerância socialmente, né? Para não dar, né, o que aconteceu como a família tradicional brasileira. Porque a família tradicional brasileira não existe. São famílias, né? E se a gente for falar de família tradicional brasileira, são os indígenas que somos mais os tradicionais. E lá as configurações familiares são bem diferentes das nossas que a gente conhece, tá? Então vamos ficar por aqui, que eu não quero me estender muito, mas se vocês tiverem quaisquer dúvidas, já sabem, podem fazer uma pergunta lá no Classroom que eu estarei disponível para responder para vocês ou no WhatsApp. Então é isso, tchau, tchau, até a próxima.